Olá, eu sou a Érica e você está ouvindo o podcast Mulheres de Produto. Neste episódio, eu conversei com Mariane Lorente, que é Lead UX Writer na Log. Você vai conhecer o mundo do UX Writing, uma das áreas que mais tem aberto vagas em produtos. O episódio traz dicas para quem quer se especializar ou concorrer a uma vaga na área. Então aperte o play e vem com a gente! Tudo bom, Mariane? Bem-vinda ao podcast Mulheres de Produtos. Um prazer ter você aqui conosco. Oi, Érica, tudo bem? Prazer é meu, super obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui com a gente. Para a gente começar, fala um pouquinho sobre a sua formação e o que você faz na Log. Eu sou jornalista de formação e eu tenho uma pós em marketing e outra em História e Cultura da Gastronomia. Uau! Eu dou risada porque, na verdade, foi esse estudo de gastronomia que me levou para o mundo de tecnologia, de produto, design, e para essa função nova de UX Writer, porque o iFood estava em busca, isso faz uns 2 anos e pouco, o iFood estava em busca de uma jornalista especializada em gastronomia para fazer curadoria de conteúdo, e eu fui parar, assim, nesse mundo novo para mim. Nunca tinha trabalhado com nada relacionado. Tinha tido uma pequena passagem como freela no PayPal, mas foi a gastronomia que me levou para o mundo da tecnologia, né? Lá eu fiz por quase 2 anos um pouco de curadoria de conteúdo, sim, mas principalmente eu tive uma mega imersão, assim, um intensivão em UX Writing, content design, estratégia de conteúdo para produtos digitais, porque a gente tinha o projeto do app novo do iFood incubado e eu escrevi de cabo a rabo aquele app e participei de toda a concepção mesmo, das discussões com os desenvolvedores, com os designers, com os gerentes de produto, então foi uma super imersão para mim. Eu gostei tanto que eu deixei essa coisa da comida em segundo plano e vim aqui para a Log, já faz uns 10 meses. Eu cheguei como UX Writer, fui a primeira UX Writer aqui, o Rômulo Lebre, que é o Head de Design, viu importância nessa função e batalhou por uma vaga aqui para o time. E eu vim com a missão de estruturar essa disciplina aqui na Log, né? A Log ela é uma empresa de tecnologia que está reinventando a logística com a missão de conectar o Brasil. O que a gente faz aqui, a gente está em busca de um país mais acessível, ligando os pacotes com os clientes e os entregadores. É esse o nosso trabalho aqui. Então, a gente fala com diversos públicos, né? Tem os clientes, e aí a gente pode dizer que tem os clientes que conhecem a Log, que de fato procuram um entregador na nossa plataforma, mas tem também os clientes que acabam sendo impactados pela Log e muitas vezes não conhecem a gente, porque fazem compra, por exemplo, num e-commerce que usa a Log para viabilizar a entrega. E a gente tem o público dos entregadores, que é super específico, que sem esses entregadores a gente não consegue viabilizar o nosso negócio, né? Ah, com certeza. Não, quer dizer, então, e quando eu vim para cá, eu tinha o Rômulo, ele já direcionou algumas coisas específicas para eu começar fazendo, a gente estava para lançar o app do consumidor, né? Então eu participei, ele já estava feito, mas eu consegui revisar esse app, entender um pouco do tom e voz, porque a empresa já tinha 5 anos, já tinha muita coisa no ar, mas não tinha absolutamente nada documentado. Então, minha primeira função aqui, meu primeiro projeto foi escrever um guia de escrita para entender como é que a Log se comunica, né? De novo, tinha muita coisa no ar, mas ninguém nunca tinha consolidado esse material, muitas coisas a gente também revisou, questão de arquétipo e tal, mas depois de alguns meses a gente lançou o MVP desse guia de escrita aqui na Log, que ele é a base para tudo que a gente quer escrever a partir de agora, né? Isso envolvendo todas as áreas. A gente chama de a guia da escrita, porque a gente fez... O nome dela é Clarice, uma homenagem a Clarice Lispector, por alguns motivos, até conto essa história lá no meu Medium. Enfim, a gente se refere a ela aqui na Log como Clarice, é a nossa guia de escrita. Que barato, muito bom. E aí, até para a gente dar um passinho atrás, né? Conta um pouquinho o que é o UX Writing. Qual é o conceito, quais são os objetivos ao se utilizar dessa metodologia, posso chamar assim? É uma disciplina, eu acho, né? Uma disciplina do design. Uhum. A gente pode dizer, assim, resumidamente, que o UX Writing é tudo aquilo que a gente escreve para garantir a melhor experiência para o usuário de um produto digital.
Então, a gente fala do microtexto da própria interface, quando a gente está falando de um aplicativo, por exemplo, e a gente chama de microtexto porque normalmente são espaços bem pequenos que a gente tem para passar mensagens ali. Tanto é que muita gente diz que uma das características ou uma das premissas desse microtexto que a gente escreve aqui é que ele seja praticamente invisível, né? A gente não vai escrever grandes textos ali, a não ser que seja realmente necessário, mas o que a gente precisa é escrever uma mensagem clara e objetiva para motivar o usuário a mudar de tela, a seguir, mudar de fase, enfim, progredir ali no que ele está fazendo no aplicativo, para conduzir, se ele tiver alguma dúvida, já esclarecendo alguma eventual dúvida, alguma confusão que ele possa fazer, e também dar um feedback, como uma confirmação, algum erro, coisas nesse sentido, tudo isso engajando o usuário nessa jornada, né? Mas o UX Writing ele não se limita só a esse texto, que é uma das principais coisas, com certeza, esse microtexto da interface, porque como a gente está falando de tudo que se relaciona com a experiência do usuário, em termos de conteúdo, de escrita, a gente pode incluir aí também e-mails transacionais, né, e-mails de confirmação, de status, de acompanhamento de pedido, as notificações que aparecem no telefone, alguns artigos de área de ajuda, por exemplo, tudo isso que serve para educar, para engajar, né? E tantos outros canais de comunicação que a gente tiver com esse usuário. Então, tudo isso compõe UX Writing. Maravilha, super explicadinho. Então, você já deu a dica aí no início de que ele está bem relacionado com o branding em tom de voz, né? Você vê o UX Writing sem ter fundamentado o branding e o tom de voz? Isso é possível ou é premissa? Para mim é premissa, não só para mim, acho que aqui é consenso na área de design também, pelo que eu tenho visto no mercado. E o que fez a gente justificar esse investimento de tempo, dedicação para a escrita desse guia de escrita, desse manual, é que a gente acredita piamente que o padrão na escrita é o que gera consistência na comunicação e no relacionamento com os públicos. Então, assim, eu tenho diversas áreas dentro de uma mesma empresa falando com esses usuários. Por exemplo, eu tenho o nosso time de people, que é o RH, falando com candidatos, depois que eles são contratados, eles viram nossos colaboradores, ou loggers, como a gente diz aqui. Aí depois eu tenho o pessoal de Customer Experience falando com entregadores, com clientes, o time de sales, né, vendas, todo mundo de alguma forma está falando a respeito da log, mas isso não significa que eles estejam falando da mesma forma. E o que a gente acredita, e é muito legal que produto tenha essa consciência e puxe isso. Então, só para você entender, o guia de escrita, ele é um produto da área de produto, porque design está dentro de produto, né? E não no marketing, por exemplo. Certo. A gente acredita piamente que ter um padrão, uma consistência nessa comunicação é super importante no relacionamento com esses públicos, porque não importa para as pessoas que estão do lado de lá, se relacionando com a log, para ele não importa que são áreas diferentes, né? Ele precisa saber que é a log quem está falando com ele, por isso que a gente entende que essa unidade é super importante. E criou esse guia para dar essa balizada. E eu acho que isso está totalmente relacionado a branding, né? Porque isso é a imagem da marca, tem a ver com a reputação, como ela se posiciona, seja para, por exemplo, candidatos via employer branding, né? Que é uma disciplina também relativamente nova no mercado, ou então o branding em si da nossa marca para o consumidor final, ou para os entregadores, que a gente já trata de uma outra forma, que é uma outra linguagem, são outros objetivos, mas isso está completamente relacionado a branding. Acho que se a gente puder resumir em uma palavra, tem a ver com essa consistência de marca mesmo. Normalmente o branding fica sob o chapéu de marketing, né? E como funciona essa dobradinha marketing-produto? Essa é uma curiosidade de muita gente que conversa comigo, e eu sou super transparente em dizer que aqui na Log a gente também ainda está entendendo como que funciona isso, honestamente. Sim. No momento, a empresa não tem um CMO, por exemplo, nesse momento já teve, agora está sem. Então, o time de comunicação e branding, ele está, na verdade, o time de comunicação e marketing, temporariamente, pelo menos, ele está abaixo de produto também. Então, o relacionamento no dia a dia fica um pouco mais fácil, a gente senta junto, a gente trabalha junto, a gente discute. E branding é algo que está em design de fato. Porque quando a gente fala de, por exemplo, desenho do baú que os entregadores, que os motoboys especificamente carregam
a mochila que os novos funcionários da Log recebem quando chegam. Tudo isso está relacionado a design, de certa forma, e branding. Então, a gente não acha, ou não pode dizer que essa é a fórmula perfeita, mas é como a gente tem testado, experimentado isso aqui na Log. Não sei se já foi de outra forma, não sei se depois vai mudar de novo. Por hora tem funcionado esse teste que a gente está fazendo. É uma dinâmica que tem funcionado. A gente trabalha bastante em parceria. Pô, legal. Pensando num projeto que está começando do zero, né, mundo ideal, em que momento você entra num projeto de desenvolvimento de novo produto? Aqui, quando eu cheguei, além da guia de escrita da Clarice, eu criei também um workflow de UX Writing, né, para as pessoas entenderem como é que eu poderia colaborar em tantas coisas que já estavam sendo feitas. Os times já estavam formados, os produtos já estavam sendo desenvolvidos ou já no ar, mas todo mundo percebia a importância de ter alguém olhando com mais carinho para texto. Então, nesse workflow, eu expliquei assim, primeiro, eles não podem, não devem depender de mim para escrever uma tela, um texto, uma mensagem. Eu falo que aqui não existe lorem ipsum, né? Eles já escrevem alguma, seja engenheiro, designer, gerente de produto ou as outras áreas com quem a gente se relaciona, tipo CX, marketing, people, eles já escrevem uma mensagem inicial, que a gente chama, que é a intenção, eu preciso ter contexto, eu preciso entender do que eles estão falando. Uhum. Então, nesse workflow, a gente definiu assim, que se for algo bastante pontual, uma tela de erro, ou uma notificação específica, eles criam essa mensagem, eles me acionam e eu ajudo a revisar, né, para garantir que o tom e voz está correto, enfim. Agora, se for algo um pouco maior, um projeto que está começando, um MVP, alguma coisa, funcionalidade nova, eu recomendo que eles me incluam nas reuniões de planning, de kickoff mesmo, para, além de eu ganhar contexto, já poder direcionar melhor como é que eles podem fazer com o uso de palavras, com hierarquia de informação, para depois, quando eles me devolverem isso para revisar, que é um projeto já um pouco maior, não ter tanta refação, entende? Sim, sim. É diferente de você fazer uma notificação, ou um e-mail, ou uma telinha específica, né? Quando esse projeto envolve mais coisas, aí eu peço para que eles me envolvam desde o começo. Às vezes funciona, às vezes não. Sim. Mas o fato de você já ter um... Verdade. Mas o fato também de você já ter um guia, eu acho que isso já dá um bom embasamento sobre qual o melhor caminho a seguir, né? Diferente quando você não tem nenhuma referência, né? E aí cada área da plataforma está de um jeito, sem essa padronização. É isso mesmo. Essa é a ideia, que todo mundo que vai escrever sobre a Log ou para a Log, leia antes, consulte a Clarice, se não tiver algo que eles precisam ali, eles também me avisam para que a gente possa alimentar, esse é um documento vivo. E então, a partir dali, eles escrevem uma base. Tem vindo coisas muito boas, eu fico bem feliz de ver, assim, coisas bem alinhadas já com o que a gente quer, sabe? Normalmente são ajustes bem finos que eu faço, assim, e eu fico bem feliz que está funcionando. Ah, isso é ótimo mesmo. E no início você comentou sobre a questão das personas, né? De já entender que são públicos diferentes, que você pode ter ali uma forma de se comunicar diferente. Como é que é feito esse mapeamento? Então, quando eu cheguei, as squads já estavam formadas, cada squad tem uma dupla de UI e UX. Legal. Então, muitas dessas pesquisas já tinham sido de persona, ou de como funciona o relacionamento, a comunicação com esses públicos, de certa forma, já estava mapeada. E eu cheguei com única UX Writer olhando para todas as squads, então eu não consegui me aprofundar tanto, porque era muita coisa ao mesmo tempo, mas eu ia dando minhas recomendações, priorizando algumas coisas que a gente em conjunto, no time todo de design, entendia que eram mais importantes. E aí era isso, assim, eu fui ajudando nesse processo de escrever e testar e validar para ver o que ia funcionando, sabe? Isso é algo que a gente sabe que não acaba nunca, a gente tem que ficar testando o tempo inteiro para evoluir, seja a linguagem, seja o tipo de abordagem, né? Um monte de coisa que a gente precisa entender o que gera valor para cada um dos públicos. Entendi. E tem uma dobradinha forte do UX Designer com o UX Writer? Tem sim. Como eu te falei, até agora eu sou a única aqui, então eu não consigo estar em todos os lugares ou em todas as reuniões e rituais como eu gostaria, mas eles sempre me acionam, nem que seja para tirar uma dúvida, onde eu consigo estar. A gente tem uma weekly só de design, onde a gente troca bastante, tem o Slack também, onde a gente fala o tempo inteiro, eventualmente com algo mais pontual e urgente eles me chamam,
Então, assim, a gente tem interagido bastante, tem funcionado super bem. E com os UIs também, eventualmente, assim, acho que mais com o UX. Mas a gente também eles estão desenhando uma tela, eles já escrevem, eles falam, Mari, você acha que isso aqui é o melhor? Você acha que está fazendo sentido? Você está entendendo? Porque quando eles desenham as telas de fato, eles têm que escrever algo, e eles já entenderam que não pode ser uma Y. Então, eu acho que com o UX a gente vai mais na fase de investigação, de teste, e com o UI é a escrita prática mesmo, sabe? Sim, legal. E pensando, por exemplo, uma pessoa que está chegando hoje num time para ocupar essa função de UX Writer, o que você acha que ela tem, o que ela deve fazer, assim, um produto que já existe, né? Eu acho assim, eu sou suspeita para dizer porque eu sou jornalista de formação, então eu vejo muitas características em jornalistas que funcionam super bem nessa função. E eu não estou falando só de um texto bom, sabe? Uhum. Eu acho que, como jornalista, a gente aprende que a gente tem que ter um olhar atento, um espírito investigativo, né, um senso crítico, perguntar por quê, duvidar, questionar, e eu acho que isso funciona super bem nessa função de UX Writer, porque eu gosto muito de falar que eu tenho uma certa birra do nome UX Writer, porque eu acho um pouco tricky, sabe, porque muitas vezes parece que a gente só escreve, e escrever é só uma das funções, assim, só uma das habilidades que a gente tem que ter, porque a gente tem que questionar, olhar para aquilo que está sendo feito, mas é isso mesmo? Você está contemplando tudo que precisa? Eu acho que você pode seguir um outro caminho. Está completamente relacionado à estratégia de conteúdo de fato, à hierarquia das informações, ao design de conteúdo, né? Por isso que o ideal é que a gente seja envolvido, especialmente em projetos maiores, desde o começo, para já ter esse olhar de conteúdo, né? Sim. Então, eu acho que tem essas habilidades, essas soft skills, né? Uma excelente comunicação para conseguir negociar, articular e defender as ideias para o time, para os stakeholders, tem que ter esse olhar atento, esse espírito investigativo, esse senso crítico, obviamente um texto excelente, um português impecável, né, e um desapego, eu brinco bastante isso, especialmente quem vem do jornalismo, acho que é um desapego, porque a gente vai escrever coisas, na maioria das vezes, bastante curtas, e tem que ser muito objetivo, tem uma série de boas práticas já aí documentadas na internet a respeito disso. Para quem vem da publicidade, eu também falo, legal, a gente precisa ser criativo, mas você sabe que você vai ser mais funcional do que criativo, porque o produto também ele tem que ser funcional, mas ele tem que ter uma pegadinha emocional, mas aí tem que saber equalizar isso, né? Sim. Então não tem que ter a piadinha ou a gracinha só pela gracinha. Então, assim, são alguns exercícios de desapego que eu acho que redatores, sejam do jornalismo ou da publicidade, precisam fazer quando quiserem migrar para essa função, sabe? Mas a parte legal é que, assim, a gente está escrevendo, é mais um tipo de escrita, né, que a gente vai aprendendo, vai aperfeiçoando, e tem uma função bastante clara e muito gratificante, assim. Ah, sem dúvida. Eu, como jornalista também, estou assina embaixo. Legal. O que eu queria te perguntar agora em relação a empresas que fazem isso bem, que tem uma boa prática, sabe, sobre um texto bacana, que tem um bom tom de voz, que assim, a gente pode olhar e falar, posso me inspirar nessas empresas para fazer algo bacana para o meu produto também. Olha, eu acho assim, a principal referência no mercado, para muita gente, foi para mim também, de guia de estilo de escrita, é o MailChimp. Eles têm um guia público, dá para achar na internet, o Content Style Guide deles. Legal. E eu acho que, além deles terem documentado ali esse guia, a forma que eles escrevem é muito legal. Eu gosto muito do texto deles, acho divertido, direto ao ponto. Gosto também do Dropbox, gosto do Slack. O Slack tem um texto muito legal também. Você tem algum case assim, de uma empresa mais conservadora, mais padrão assim, B2B? Poxa, olha, não tenho olhado muito para empresas conservadoras, não. Mas é muito curioso só te dizer que tem muitas empresas já, digamos, de vanguarda, mais visionárias, mais startup de raiz, que demoraram a entender que ter um texto legal ou alguém focado em conteúdo era importante. Um exemplo disso foi o Nubank, que só abriu vaga para UX Writer no começo desse ano. Assim, é uma empresa que já está aí há um tempo e que, digamos, demorou um pouquinho aí para dar importância para isso, né? O iFood também sou suspeita, eu vim de lá, mas eu já vi que eles estão com 4 pessoas focadas em UX Writing no time de design. Eu acho que eles têm feito coisas muito legais. Vi muitas evoluções,
assim, até na dinâmica com o próprio marketing, como você perguntou, como era essa relação e tal, coisas mais consistentes. Mas acho que é natural, a gente vai aprendendo, vai evoluindo, né? Gosto muito do iFood aqui no Brasil. Não sei, não estou olhando muito para as tradicionais, não. Vou até olhar. Eu fiquei curiosa porque às vezes a gente tem empresas que falam para um público mais tradicional e às vezes é difícil de achar esse tom e, né, como se comunicar e principalmente você está falando com a empresa ou com a pessoa, sabe? Acho que dá para falar do Itaú também, não deixa de ser uma empresa, uma instituição financeira bastante tradicional, mas acho que conseguiu se reinventar ao longo dos anos. Eles têm um app com um texto bem legal, com um microtexto bem legal também, acho que super alinhado a tom e voz, ao branding. Eu adorei a campanha que eles fizeram de Dia das Mães, e você vê que eles usam a mesma linguagem, né, tudo minúsculo ali, enfim, acho que tem uma unidade boa ali no Itaú, e eu acho que fala, hoje em dia, apesar de ser uma empresa mais tradicional, uma empresa antiga, com um público talvez mais jovem, por isso eles já estão mais atentos a isso, sabe? Ah, bem interessante. Eu vou pegar depois dessas referências, e até se você tiver outras, a gente coloca na descrição do episódio. Tá bom. E aí fica bem legal, porque as pessoas também têm a oportunidade de se aprofundar. Airbnb é bem legal também. Eu acho que é natural que a gente tenha mais exemplos de fora. E é um exercício nosso olhar para cá mesmo, ainda mais a gente aqui na Log, que é uma empresa brasileira, que só escreve em português. A gente tem brigado por isso aqui. Mas é que como é tudo muito novo lá fora, imagina por aqui, né? Então a gente não consegue ainda ter tantos exemplos. Mas o legal é que tem muita empresa abrindo oportunidade para UX Writer. Realmente tá na crista da onda. Você tem algum... Sabe aquele case que ele é muito referência de mau uso, sabe? Uma orientação errada que deu ruim, sabe? Cara, tem algum... Tem um clássico aqui que eu acho que muita gente fala, mas resume bem essa questão do dark patterns, como a gente fala, né? É que, assim, a gente precisa ser tem que pensar que é rápido, o espaço é pequeno, tem que ser objetivo, conciso, orientar a pessoa, e aí às vezes você pega uma mensagem super tricky, que é, por exemplo, sei lá, você tem que ter certeza de que quer cancelar esse pedido? Ok, cancelar. Você já causa uma confusão, porque você está falando em cancelar o pedido, só que aí você coloca como opção o verbo cancelar, e aí você fala, peraí, o que é para eu fazer, sabe? Acaba sendo meio tricky, nada claro, zero transparente, que eu acho que precisa ser, é muito importante no UX Writing, né? A gente precisa, lembra, orientar, direcionar, ensinar, engajar, e aí quando você faz uma coisa dessa, você deixa o usuário mais confuso do que qualquer outra coisa, sabe? Nossa, sem dúvida. Acho que esse é um caso bem clássico, uma mensagem bem clássica que a gente vê em vários lugares. Muito, né? Muito bom. Tá ótimo. E agora, até mudando um pouquinho o tópico, né, pensando em carreira, no início você comentou sobre algumas habilidades, né, dessa profissional de UX Writer, né? Você falou muito da questão da comunicação, né, desse olhar investigativo, porque não é só ter um bom texto. E elencando 3, assim, habilidades, o que você destacaria? Para quem quer ser UX Writer? Isso. Acho que eu já falei, mas eu vou dar uma resumida aqui de novo, das coisas que eu falei aí, se eu tiver que eleger 3. Eu acho que precisa ter esse olhar crítico, de uma forma geral, para entender que informação deve vir primeiro, ou se está faltando alguma coisa nessa jornada do usuário que ainda não está sendo considerada, porque lembrando, o UX Writer não só escreve, ele olha para a jornada, para a estratégia de conteúdo como um todo. Então, acho que esse olhar crítico, mesmo, criticar, olhar a jornada, entender onde é que entra cada coisa, se está faltando alguma coisa, eu acho super importante. Tem que saber escrever, não tem jeito. E aí saber escrever e adaptar essa escrita para a internet, né? De novo, tem muitas boas práticas já documentadas, Nielsen, etc. A mensagem mais importante tem que vir no começo, para engajar, saber usar a linguagem adequada. Eu acho que uma boa escrita, um bom texto envolve tudo isso. E eu acho que quando a gente fala de UX Writer, a gente está falando necessariamente desse mundo tech, né? A gente está falando de produto, design, startup, muita empresa surgindo. Então precisa, acho que, ter um pouco de desapego, porque as coisas mudam o tempo todo, é tudo muito dinâmico, não dá para se prender numa coisa, tudo pode mudar da noite para o dia. Eu acho que faz parte da construção do negócio como um todo.
Então, acho que tem que ter essa característica um pouco mais soft mesmo, mais resiliente, mais flexível, para não sofrer, sabe? Acho que faz parte. Sim, sim. E pelo que você me contou, assim, muita gente vem do jornalismo, né, para atuar como UX Writer, mas tem pessoas de outras áreas? Já vi gente de letras, gente de publicidade. Normalmente são pessoas que gostam de escrever, às vezes designers que também gostam de escrever, sabem fazer isso e se especializam um pouco mais na escrita de fato. Mas acho que no geral fica por aí, não vejo muita gente de outras áreas, assim. Entendi. Biblioteconomia, por conta de taxonomia, já vi Olha, também, sabe? que interessante, não poderia imaginar. Pois é. Muito bom. E hoje já existem cursos, né, para se especializar na área? Se uma pessoa que tiver interesse, falar, caramba, eu acho que eu gosto de escrever, eu acho que eu tenho todas essas características que a Mariane comentou e eu quero trabalhar nessa área. Por onde eu começo, né? Que cursos eu procuro? Tem? Tem. Eu não fiz nenhum curso, confesso, mas eu sei de alguns cursos de pessoas que são referência no mercado, conheço gente que já fez. Então, eu posso recomendar aqui o curso do Bruno Rodrigues, na Mergo. O Bruno é super referência. A Cristina Luckner, ela também é uma das pioneiras aí em UX Writing, e ela não tem um curso ainda, mas ela tem agendado já um workshop para agosto, aqui em São Paulo. Olha! É uma profissional em que eu confio bastante, assim, e eu super recomendo, mesmo não tendo feito, as trocas com a Cris são sempre muito legais. Ela teve agora no UX Conf, palestrou, foi super legal. Dá para procurar no LinkedIn dela, enfim, Cristina Luckner, deve estar lá o link para esse workshop que vai acontecer em agosto. Sensacional. Vou pegar depois as referências e coloco na descrição do episódio para ajudar quem está ouvindo a gente. De cursos, eu acho que são esses mais específicos, eu acho que tem coisas um pouco mais genéricas de UX em si, tem Nutera, a gente que quer conhecer um pouco mais do ecossistema como um todo, sabe? Sim. O produto como um todo, né? Legal. Excelente. E aí, além de cursos, obviamente, assim, tem muita coisa para ler no Medium, eu leio muita coisa ali, tenho escrito para lá também. Eu digo até que para materializar tudo que eu tenho aprendido, eu estou escrevendo para o Medium. Que ótimo! Então, eu registro, se servir para ajudar alguém, ótimo. E a Suzana Ribeiro, que também é outra referência em conteúdo para produto digital, ela postou um artigo nesse final de semana em que ela compilava um monte de dicas, assim, seja de livro, de vídeo, de podcast, de artigo, para quem quer começar a estudar a respeito de UX Writing. Suzana Ribeiro, dá para procurar no Medium ou no LinkedIn também para achar essas referências. Maravilhoso, adorei. Que bom. E para quem já está no caminho, que já está estudando, onde busca oportunidades? Quais são as empresas que você está vendo que tem buscado o profissional com esse perfil? Como eu te falei, parece que todo mundo descobriu o UX Writer, então eu tenho visto cada vez mais empresas abrindo vagas, e eu não posso deixar de dizer que a gente está com 3 vagas de pleno aqui na Log. Eu falei que até então eu era a única UX Writer, agora eu vou ter o meu próprio time aqui para ajudar a escalar isso, então a gente acabou de abrir, faz uns 5 dias, abriu 3 vagas de UX Writer pleno. Essas vagas estão no site da Log, pode olhar no meu LinkedIn também, no LinkedIn da Log. A gente está ainda com as inscrições abertas, venham. Eu acho que é isso, mas é só ficar de olho porque tem muita startup, muita empresa de tecnologia prestando atenção a isso, dando atenção que o conteúdo merece e abrindo vaga. Ótimo. E então, imagino que você já está no processo de selecionar profissionais para a área. Você já falou das 3 características que você acha que é importante. Tem mais alguma dica para quem vai participar de processo seletivo na área? Eu tenho. Como é tudo muito novo, é natural que a gente não tenha candidatos com experiência ou vivência em UX Writing. Eu entendo isso, eu consigo entender. Mas eu acho que, assim, o mínimo que os candidatos têm que ter
precisa saber a teoria, precisa ler a respeito, saber conversar a respeito. De novo, tem informação no Medium, tem livro, tem muita gente escrevendo a respeito, tem podcast, por exemplo, tudo que a gente falou aqui hoje. Acho que isso já dá uma boa base para pelo menos a pessoa saber onde ela vai se meter, sabe? Porque não adianta só você ver uma vaga, falar, eu escrevo e tal, mas assim, acho que é o mínimo, né? Tipo, a lição de casa que você faz para um processo seletivo, para uma entrevista, é entender pelo menos a teoria da coisa. Eu acho isso super importante. E aí, com essa teoria estudada, eu acho que as pessoas conseguem encontrar alguns exemplos de UX Writing que talvez elas já fizeram e nem saibam, sabe? Sim. Tem muita coisa que a gente já fez para produto digital e não sabia que tinha esse nome, por exemplo. Então, eu acho que é válido o exercício, para quem quiser se candidatar, de ler a respeito, ouvir um podcast, alguma coisa assim, e fazer esse exercício, porque a gente normalmente pede para apresentar um case, alguma coisa, né? Então, se já trouxer algo mais relacionado, melhor ainda. Olha, ótima dica. E rola um caso, se a pessoa assim, não fez nada relacionado, mas assim, pegar como exemplo alguma aplicação ou algum site e a partir dele propor uma releitura? Sim, é uma boa ideia. Acho que se ela conseguir aplicar aquilo que ela leu, que ela estudou, acho que também é super válido. Certo. Pelo menos demonstrar, né? É uma boa. Maravilha, já fica a dica aí, né? Então, tá certo. A gente está chegando ao fim. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o tema de UX Writing que você acha importante para quem está se interessando ou que já começou a trabalhar a respeito. Eu acho que eu já falei bastante, talvez tudo que eu gostaria de ter falado. Eu acho que assim, é uma área relativamente nova, uma disciplina importante. Tenho certeza que vão surgir cada vez mais oportunidades. Acho que quem quisesse, especialmente jornalistas, eu tenho dito para amigos, colegas meus que estão aí, a gente sabe que o jornalismo passa por uma crise, pessoas que estejam dispostas a se reinventar na profissão. Acho que a gente tem um repertório incrível como jornalista, né? Sabe escrever, sabe contar uma história. Então, acho que as pessoas que quiserem se dedicar um pouco aos estudos de UX Writing, fazendo esses exercícios que eu sugeri, né, o que você falou é muito bom, é maravilhoso, de inventar um case, aplicar alguma coisa para conseguir praticar de fato. Acho que já está num bom caminho, assim, para fazer essa migração e estar um pouco mais preparada para as 1000 vagas que devem surgir em breve. Que bom, tomara. E agora falando até do teu processo de aprendizagem, Mariane, o que você costuma fazer para se manter atualizada? Você já falou aí de Medium, tem algum site, uma referência, ou profissionais que você já até comentou? Só pra gente... Tem algumas pessoas que eu gosto de seguir. É assim, eu acho que todo mundo hoje sofre um pouco com a sobrecarga de informação, Sim. né? Então, eu faço esse exercício com várias coisas, eu procuro ter poucas opções, às vezes uma só mesmo, de cada coisa que eu gosto de me informar a respeito, porque eu acho isso, às vezes me deixa louca, tanta informação. Então, assim, sobre o universo de tecnologia, de startups, eu assino uma newsletter diária que chama The Brief, que é muito legal. Ela traz ali updates do que está acontecendo nesse universo e recomendações de artigos sobre coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, eu acho muito legal. Eu não consigo ler a newsletter de cabo a rabo todos os dias, mas eu sempre passo o olho, vejo alguma coisa que me chama atenção, guardo um artigo recomendado para depois. Eu acho ela bem legal. Aí tem algumas preferências, assim, de autores. Eu gosto do John Saito, do Dropbox, ele foi do YouTube também, eu acho, ele escreve para o Medium. Tem alguns profissionais que a gente acaba se apegando, eu acho, e preferindo ler, que dá mais, tem mais confiança naquilo que eles escrevem, talvez porque eles já estejam fazendo um pouco mais de tempo, né? Tem uma outra autora do Dropbox, que eu não lembro o nome agora, mas eu também gosto muito do que ela escreve. Eu vou procurar, depois eu passo para você documentar. Tá ótimo, excelente. E onde que as pessoas podem te achar e sobre qual assunto vocês podem conversar na rede? As minhas redes sociais são o LinkedIn, Mariane Lorente. O Medium, a mesma coisa. Facebook eu me livrei dele. Ótimo. Twitter também. E tem o Instagram, onde eu acho que é um espaço mais pessoal, não tá fechadinho ali com fotos do meu filho, mas acho que para conversa pode ser mais no Medium, no LinkedIn. Como eu disse, como eu tenho aprendido muitas coisas, eu aprendo bastante todos os dias, eu tenho procurado registrar ali no Medium, no LinkedIn as pessoas me procuram bastante para
perguntar uma coisa ou outra, assim, inbox, mas tudo que eu vejo e acho interessante eu procuro compartilhar ali no feed também. Eu acho que para a gente falar de UX Writing são os 2 canais mais apropriados e melhores. Maravilhoso, muito obrigada. Foi ótimo conversar com você, conhecer um pouco mais sobre esse mundo, que eu acho incrível. Espero que mais pessoas também se apaixonem e possam virarem UX Writer. Vamos ser embaixadoras disso.